Terça-feira, 12 de maio de 26, 16h52. Eu já tinha começado esse vídeo e o problema da gente ficar dias sem gravar, tu já perde todo o jeito. Já comecei o vídeo, já apertei aqui, já deletei, já deu tudo errado. E tentei reiniciar o vídeo de novo, deu errado novamente. Assim, ó, triste, eu não consigo nem gravar um vídeo. E daí já perdi a introdução que eu tinha feito. A introdução mesmo era essa florzinha, uma florzinha aqui que eu achei no meio do nada aqui, ó. A florzinha, a coisa mais linda aqui, ó. Que florzinha linda, cara. Uma florzinha de mato, assim, ó. Só eu vejo essas belezas aqui, ó. E aqui do lado já tinha outra, ó. Umas florzinhas bem bonitinhas. E eu pensando que só eu vejo essas belezas perdidas. E eu tinha começado o vídeo dizendo que aqui tá, que eu ganhei mais um inscrito. Muito obrigado pelo inscrito. Mas são vídeos que provavelmente até esse aqui que eu tô gravando agora ninguém vai assistir. Meus vídeos aí, eu acho que eu devo ter meia dúzia dos últimos vídeos aí. Ninguém assistiu. E eu tinha ganho aí 3, 4 inscritos aí. Mas ninguém assiste meu canal. Nem sei por que o pessoal se inscreve. Mas assim, ó. Aqui tá um frio. Eu tô todo encasacado. Nós tivemos um verão aí muito forte. As temperaturas aí estavam chegando nos 40 graus. E foi um verão prolongado. E a minha experiência já dizia: quer ver que nós vamos ter um inverno desgraçado, cara. Isso aí, depois desse verão fortíssimo, vai vir um inverno fortíssimo. E não deu outra, cara. Até 10 dias atrás era verão, normal, verão aqui. Quando começou o frio já começou para valer. Nós chegamos aqui na região do litoral de Santa Catarina, estava amanhecendo na base de 5, 6 graus. Se vocês imaginam, no litoral. Nas serras catarinenses aí já deve ter dado até neve, que é os lugares mais frios do Brasil, né? Já deve ter dado até neve. Mas não era nem disso do clima que eu ia falar. Depois o clima vai entrar aqui no vídeo. Mas assim, ó, já vai entrar agora. Por que eu vou dizer para vocês que alguma coisa do clima tinha a ver? Hoje de manhã eu não consegui, eu já tinha umas coisas para resolver com internet e tal. E daí com esse frio, deixa eu ver se isso aqui tá gravando, se eu não vou deletar esse vídeo de novo. E tava esse frio medonho e tal, e eu não conseguia sair da cama, e aquele frio de matar. E eu assim, para tudo, eu crio as minhas soluções, né? As minhas interpretações, eu crio situações para tentar seguir em frente, né? Então, por exemplo, eu tenho problemas de estômago, de regular estômago, isso e aquilo, intestino. O que eu uso? Eu uso, e mais ativação cerebral e tal, eu uso guaraná em pó. Eu como guaraná em pó com água, assim, toneladas disso. Para ver se o meu organismo, o meu cérebro funciona. Agora, hoje pela manhã, assim, eu digo, cara, e agora para combater esse frio, cara? O que eu faço para sair da cama com esse frio? E para ir andar de moto, cara, pegar moto com esse frio de matar e tal, o que eu faço? Mas nada me ativava e eu tinha coisas para fazer na internet, então fiquei fazendo coisas ali na internet e tal. E daí eu pensei, cara, o que eu faço para fugir desse frio ou para conseguir fazer alguma coisa com esse frio, né? Daí eu pensei, cara, eu tenho que chamar a minha mente episódios que eu consegui viver no frio, episódios que eu tive que lidar com frio
e que eu conseguia até lidar com o frio e aquilo me fez até certo ponto bem. Daí eu me lembrei que episódio eu poderia buscar, sabe? Aí tem uns pássaros voando aí, eram uns quero-queros. Daí eu pensei assim, cara, quando eu morei em Portugal, né, na época do inverno em Portugal, eu viajava por todo Portugal, subia ao norte, ia para o sul, centro, eu vivia lá, transitando por Portugal, e um frio, sabe, um frio medonho. E eu viajava muito para o norte, que é a região mais fria de Portugal, e cheguei a pegar neve e tal, mas a neve não foi que eu peguei a neve trabalhando na estrada. A neve eu ia lá para a serra, lá as serras de Portugal, para curtir. Daí era para curtir, para ver a neve e tal. Mas assim, muito, para ter ideia, lugares muito frios, muito frios. E eu tinha... Saúde, obrigado. Eu já tô meio que me achando meio resfriado com esses frios, sabe? Mas muito ainda é efeito do pó de guaraná na garganta. Eu passo o dia inteiro com pó de guaraná na garganta, sabe? E eu pensando assim, cara, só que eu era guri, né? Eu tinha 25 anos de idade, olha a diferença. Hoje eu tô com 62. Na época eu tinha 25 anos de idade. E depois de viajar um dia inteiro por Portugal e trabalhar e pegar estrada e quilômetros de estrada e tal, não sei o quê, muitas e muitas e muitas vezes agora vai passar um caminhão barulhento aqui. Deixa esse caminhão passar. Daí assim, ó, eu muitas e muitas vezes lá por Portugal, eu estava no norte de Portugal, assim, esse horário aí, ó, esse horário até um pouco mais tarde, 6, 7 da tarde, já no início de noite, né? Porque inverno anoitece mais cedo e tudo. E as festas que eu fazia era tudo em Lisboa, né? Eu tinha namorada, tinha amigos, tinha, né, as festas, as baladas à noite, era tudo. Tinha amigo que tocava na noite, que era cantor e tal, então estava sempre na noite, nos bares e tal. E eu podia estar lá no norte de Portugal, 200 e poucos quilômetros, e eu pensava assim, cara, eu vou dormir em Lisboa. Dormir em Lisboa. Eu não ia dormir. Eu queria voltar 200, 300 quilômetros para Lisboa para fazer festa a noite toda ainda, depois de um dia inteiro de trabalho, de viagem e tal. E eu lembro que... E frio! Aí é que entra o clima. Frio, 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 frio de matar. E o que eu fazia? Eu descia para Lisboa, né? Eu pegava estrada de noite, às vezes as estradas não eram lá mil maravilhas, e às vezes períodos com chuva, muita chuva, estradas perigosas, serra, às vezes partes, né, já mais perigosas e tudo. E eu ia para Lisboa para chegar já madrugada, às vezes, ou muito tarde da noite, para iniciar a noite de festa, para virar a noite na festa em Lisboa. E eu pensava assim, cara, né? E daí começava, ia para festa, namorar, beber, fazer festa, né? Me divertir e tal, ficar com os amigos, com namorada, né? Curtindo. E isso fala até do período de namorada, mas tinha o período que eu estava sozinho, que eu não tinha namorada. Então, quando eu não tinha namorada, a festa era para ir para lá, para conhecer mulheres, para fazer festa ainda com mulheres que eu ainda ia conhecer na noite, né? Então, essas memórias, hoje de manhã, eu com 62 anos de idade, cara, esse frio de matar aqui,
E eu pensei assim, cara, me lembra de um momento positivo no frio, tal, que tu poderia fazer uma festa, curtir. Eu me lembrei lá de Portugal, sabe? Eu disse assim, cara, faz o seguinte agora para te levantar, que tava um frio violento, né, e tal, para eu levantar agora com esse frio, né, que tá fazendo aqui. Pensa que tu tá no norte de Portugal e que tu tá indo para festa. Em Lisboa, tu vai andar quase 300 quilômetros para fazer festa ainda essa noite. E assim hoje de manhã eu levantei. Então, e consegui ir para a rua e tal, depois, e eu precisava almoçar. E daí de tarde ainda, depois do almoço, eu fui pro fórum. Tem uns negócios aí de ocorrências que eu tenho que resolver, que vai ter audiências e tal. E eu tinha que ver processos, e eu tinha que ver documentos, e eu tinha que conversar com um monte de gente. E eu, 99,9% do meu burnout, do meu estresse, da minha... Eu já chamo até da minha loucura de cabeça, que é o estresse violentíssimo, veio dos períodos que eu briguei na justiça, em fórum, em toda essa tranqueira, né? Desde oficiais de justiça, promotores, juízes e o caralho a quatro. Então, para eu voltar a frequentar fórum, esse ambiente, sabe? Ver processos, ver mandados, ver papelada, né? Conversar com esse pessoal, descobrir as coisas e tal, para mim era algo muito difícil. E eu vi assim, cara, eu tô conseguindo voltar num fórum, revirar, mexer com papel, sabendo que eu vou me estressar e tal. Vou ter que mexer com papel, que eu faço as petições, eu invento. Se tu quer te defender, tu tem que ser um bom advogado e tu tem que ser mentiroso. Não existe um advogado no universo que não é mentiroso, que não é sem vergonha, que não é mau caráter. Então tudo isso eu tenho que reviver quando eu viro um advogado para eu próprio me defender e tal. E ainda contar com a incompetência dos advogados, dos promotores, dos oficiais de justiça, dos juízes, dos assistentes social e do caralho a quatro. E eu passei grande parte da tarde hoje no fórum. Andei em 10 salas lá, conversei com 10 pessoas, passei por segurança e tal, e muito estresse. E de lá eu ainda consegui sair de lá, pegar a moto e ainda tentar trabalhar. E fiz aí 2, 3 corridas só. E foi quando eu caí aqui nesse supermercado com um passageiro. Isso aqui é os fundos de uns... Aí tá o supermercado. Isso aí é o supermercado e eu tô nos fundos aqui nessa área. Tem uma área aqui, tem uma área toda abandonada aí. Sei lá, estão mexendo aí nessa área. Então... tudo isso assim, ó, talvez o resumo desse vídeo seja isso. Tu pode ter uma vida de merda como é minha vida. Minha vida é uma merda e sempre foi uma merda. Tira esse período de Portugal, de festa, que foram meses, eu não cheguei a ficar 1 ano em Portugal. Foi esse período de festa, de vida, de noite, de bebedeira, na época eu bebi e tal. E mulheres antes da namorada, depois com a namorada e tal, histórias desse tipo. E viagens para cima e para baixo, e conhecendo o país e conhecendo ali outros países, ali Espanha, Marrocos e tal. Mas assim, ó, o que eu digo que seria uma fase boa, positiva, o que eu digo para vocês, fora isso, o resto da minha vida toda foi uma merda. Se eu tenho 62, são no mínimo 61 anos de merda. E se tu parar para pensar que eu consegui viver esses 60 e tal anos de merda, foi criando situações mentais em que eu fui me adaptando. Situações mentais como essa que eu disse para vocês que eu criei hoje de manhã, porque eu não suporto mais o frio, eu odeio o frio e eu morro de frio. Eu disse assim, cara, pensa num momento positivo no frio. Tô indo pra noite na festa em Lisboa.
O vídeo era esse, tô cansado, ninguém vai assistir. Fui!